Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, se tornou um dos jogadores mais emblemáticos do futebol brasileiro nos últimos anos. Sua trajetória é repleta de momentos marcantes, que vão desde a consagração como ídolo no Flamengo até sua recente transferência para o Cruzeiro, onde tenta reencontrar o brilho de seus melhores dias. Vamos relembrar a ascensão meteórica do atacante no futebol brasileiro, os títulos conquistados e os gols decisivos que os transformaram em um dos maiores artilheiros da história recente do Flamengo. Mas nem tudo foi perfeito. Durante sua passagem pelo rubro-negro, Gabigol também protagonizou diversas polêmicas, com destaque para sua conturbada relação com Marcos Braz, dirigente que esteve à frente do departamento de futebol do Flamengo por grande parte de sua passagem pelo clube. Entre desentendimentos internos, episódios de insatisfação e atritos com a diretoria, o atacante viu sua importância no time diminuir ao longo dos anos, culminando em sua saída no final de 2024. Agora no Cruzeiro, ele enfrenta uma nova realidade, com uma transferência milionária e expectativas altíssimas. Gabigol chegou como a principal contratação da equipe mineira para 2025. No entanto, seus primeiros meses no clube não foram tão promissores. Apesar de alguns gols, o desempenho do atacante ainda está longe de suas melhores atuações, e o Cruzeiro acabou eliminado precocemente no Campeonato Mineiro, frustrando torcida e diretoria. A dúvida que fica é: será que Gabigol conseguirá recuperar seu futebol e voltar a um dos principais atacantes do Brasil? Poderá ele ajudar o Cruzeiro a conquistar títulos e até mesmo sonhar com um retorno à seleção brasileira? Vamos mergulhar nessa história e entender todos os detalhes que levaram Gabigol do auge no Flamengo até o desafio de reescrever sua carreira no Cruzeiro. A história de Gabigol no Flamengo começou em janeiro de 2019. Na época, o clube carioca buscava um centroavante para liderar o ataque e encontrou no jovem atacante, que pertencia à Inter de Milão, a peça ideal. Inicialmente por empréstimo, Gabigol chegou ao rubro-negro sem saber que estava prestes a escrever um dos capítulos mais gloriosos da história do clube. Logo em sua primeira temporada, ele brilhou intensamente. Foram 59 jogos disputados e 43 gols marcados, além de 11 assistências. Gabigol não apenas se tornou o principal artilheiro da equipe, mas também o jogador mais decisivo do país. Seu momento mais emblemático veio na final da Copa Libertadores de 2019, quando marcou 2 gols nos minutos finais contra o River Plate, garantindo um dos títulos mais importantes da história do Flamengo. O atacante também foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, sendo o grande artilheiro da competição. O sucesso foi tanto que no início de 2025, o Flamengo decidiu comprá-lo em definitivo, junto à Inter de Milão, pagando cerca de 17 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões na época. Com o contrato renovado e status de ídolo, Gabigol seguiu empilhando gols e conquistas. Em 2020, foram mais 27 gols em 43 partidas, ajudando o Flamengo a conquistar o Campeonato Carioca e o Brasileirão novamente. Em 2021, seu faro de gol seguiu afiado, com 34 gols em 45 jogos, incluindo uma participação decisiva na Supercopa do Brasil. O Flamengo continuava dominando o futebol nacional e Gabigol era o rosto desse sucesso. A temporada de 2022 trouxe outro momento marcante, a conquista da segunda Libertadores com a camisa rubro-negra. Foram 18 gols no ano e, mais uma vez, Gabigol brilhou na final do torneio continental, consolidando sua imagem de jogador decisivo. No entanto, a partir de 2023, seu rendimento começou a cair. Apesar de ainda marcar gols, foram 20 naquela temporada. O atacante já não era mais intocável no time titular. Em 2024, a queda de desempenho ficou evidente. Apenas 7 gols em 37 partidas. Gabigol, que antes era peça fundamental, passou a ser um jogador questionado, e os atritos com a diretoria começaram a pesar em sua permanência no clube. A relação entre Gabigol e a diretoria do Flamengo nunca foi das mais fáceis, mas os conflitos se intensificaram entre 2023 e 2024. O atacante passou a demonstrar insatisfação com algumas decisões da comissão técnica e da diretoria, o que gerou atritos internos.
Um dos episódios mais marcantes foi sua discussão com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. Em uma partida contra o Fortaleza, Gabigol deixou o campo criticando o gramado do Maracanã, o que resultou em uma resposta dura do dirigente. O clima ficou pesado e a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. No entanto, o episódio que marcou o ponto de ruptura entre Gabigol e o Flamengo aconteceu em março de 2024, quando uma foto do jogador vestido uma camisa do Corinthians vazou nas redes sociais. O caso gerou revolta entre os torcedores rubro-negros, que se sentiram desrespeitados pelo atacante. A diretoria do Flamengo não demorou a agir e uma decisão liderada por Marcos Braz aplicou uma multa ao jogador e retirou a camisa 10 de sua posse. Esse episódio foi um divisor de águas na relação de Gabigol com o clube. Ele, que já não vivia sua melhor fase técnica, perdeu ainda mais espaço na equipe. O clima no vestiário ficou insustentável e a diretoria decidiu que não renovaria seu contrato, permitindo que ele saísse ao final do ano. Assim, Gabigol deixou o Flamengo no fim de 2024, encerrando uma trajetória histórica, com 307 partidas, 161 gols marcados e 43 assistências. Livre no mercado, Gabigol recebeu diversas sondagens, mas optou por um novo desafio, o Cruzeiro. O clube celeste apostou alto no atacante, oferecendo um contrato de 4 anos e um dos maiores salários do futebol brasileiro, estimado em 2,5 milhões por mês. A expectativa era alta e a torcida cruzeirense via em Gabigol o nome capaz de recolocar o clube no caminho das grandes conquistas. No entanto, sua chegada não foi tão impactante quanto se esperava. Apesar de alguns gols nos primeiros jogos, seu desempenho dentro de campo ainda não convenceu. Em 7 partidas pelo Cruzeiro, Gabigol marcou 5 gols. No entanto, 3 deles foram de pênalti. Um foi de rebote e apenas um veio com a bola rolando. Além disso, o Cruzeiro acabou eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, frustrando as expectativas iniciais. A dúvida agora é se o atacante conseguirá recuperar seu melhor futebol. Gabigol vive uma fase de transição em sua carreira. Depois de um ciclo vitorioso no Flamengo, onde conquistou títulos, quebrou recordes e se tornou ídolo, ele agora busca se reinventar no Cruzeiro. Sua passagem pelo clube mineiro começou de forma instável e as cobranças já começaram a surgir. O atacante ainda tem talento e expectativas para dar a volta por cima, mas o tempo dirá se ele conseguirá recuperar sua melhor forma e brigar por títulos novamente. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que Gabigol pode reencontrar seu melhor futebol no Cruzeiro? Ele ainda tem chances de voltar à seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários.